Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, novamente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós faremos a leitura aí dos versos 13 a 17. À medida que você for achando esse texto, eu quero convidar você a se colocar de pé, para que nós possamos ler responsivamente a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, os versos 13 a 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos 13 a 17. Aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler responsivamente o texto. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te damos graças, ó Pai, por tua palavra que pôde ser lida nesta noite. Pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração, ó Deus. Que em tudo, Senhor, sejamos instruídos pelo Senhor, a fim de que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da maneira como nós entramos. Ó Deus, livra de nós tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração atento àquilo que o Senhor pretende falar ao nosso coração nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar-se. Irmãos, nós vimos na semana passada que, de fato, existe uma luta espiritual que está acontecendo. E se de fato existe essa luta, e como eu disse na semana passada, ela realmente existe, nós como bons soldados de Cristo, nós devemos conhecer então as armas que estão disponíveis a nós. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aí no verso de número 12 do capítulo 6. Ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que a gente deve mencionar aqui, antes de nós, de fato, entrarmos no texto que nós acabamos de ler, é pensar como o apóstolo Paulo, então, chegou a essa descrição que ele faz de uma peça de peças de uma armadura que ele vai descrevendo, então, como virtudes da vida cristã. Alguns autores, então, eles têm falado que o apóstolo Paulo, então, quando escreveu essa carta, ele estava ali ao lado dele, ou ele tinha ali ao lado dele um soldado romano. E possivelmente esse soldado romano, então, estava vestido exatamente com esse tipo de armadura, né? Então, Paulo, ao olhar, então, a vestimenta daquele soldado, ele foi descrevendo, então, cada uma dessas partes, incluindo, então, cada uma delas como uma virtude da vida cristã. Embora essa possibilidade ela não seja impossível de ser mencionada, eu prefiro afirmar que o apóstolo Paulo, ao descrever então essa armadura de Deus, ele tem em mente 3 textos que nós encontramos no Antigo Testamento. Todos eles então, estão ali no livro de Isaías. O primeiro é Isaías 11:5, o segundo é Isaías 49:2 e o terceiro é Isaías 59, o verso de número 17. Em Isaías 11, o verso 5, nós encontramos lá o seguinte: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então,
Então, nós estamos vendo aqui, então, Isaías descrevendo exatamente como o apóstolo Paulo vai descrever aqui. Isaías 49, o verso 2, por sua vez, lá nós encontramos assim: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Isaías 59, ele traz ainda mais aspectos a respeito dessa armadura que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui no capítulo 6. Isaías diz assim: vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aqui, especialmente no capítulo 59, Isaías então descreve Deus como um guerreiro, como alguém que vai trazer vingança contra aqueles que se levantam contra o seu povo. E Isaías então descreve Deus dessa forma, como um guerreiro, que está então vestido de justiça, que tem essa couraça e tem esse capacete da salvação na cabeça. A segunda coisa que a gente precisa mencionar, antes de nós entrarmos no texto, são as ordens que nós encontramos aí. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala tanto no verso 11 como no verso 13. No verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. No verso 13, nós encontramos assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aqui então o apóstolo Paulo, ele pretende nos ensinar que um soldado obediente a Deus é aquele que se reveste de toda a armadura. Então Paulo está dizendo que não é uma opção, é uma obrigação, é um dever de cada um de nós tomarmos a armadura de Deus. E perceba então que o apóstolo Paulo também deixa claro que esse tomar a armadura não é algo parcial, não é só as partes que a gente acha mais interessante, mas ele fala para que nós tomemos toda a armadura de Deus. A terceira coisa que nós precisamos mencionar é que o apóstolo Paulo menciona qual é o objetivo desta armadura de Deus. Veja novamente aí nos versos 11, também no verso de número 13, quando ele diz no verso 11 que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, ele diz que nós devemos revestir desta armadura para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. E no verso 13, ele diz que nós devemos tomar esta armadura para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, diante disso, irmãos, diante dessas considerações iniciais aqui, nós vamos dar uma olhadinha como o apóstolo Paulo, então, descreve cada uma dessas peças da armadura e como ele associa cada uma dessas peças a uma virtude da vida cristã. Veja, primeiramente, então, que ele menciona a verdade como um cinto no verso 14. Ele diz: cingindo-vos com a verdade. O cinto, então, do soldado, do guerreiro, era algo que ficava ali por debaixo da própria armadura. O cinto, então, ele trazia firmeza e ele ajudava também na sustentação da couraça e também da espada. Embora o apóstolo Paulo esteja mencionando aqui esta verdade, e a gente possa aplicar essa verdade no que diz respeito ao campo ético, ou seja, em oposição à mentira, como o apóstolo Paulo já havia mencionado no capítulo 4 e também no capítulo 5, é mais correto, irmãos, nós afirmarmos que Paulo está falando da verdade de Deus, do evangelho, da sã doutrina. Então percebam que o apóstolo Paulo, ele traz o artigo definido, a verdade. O Senhor Jesus vai dizer isso: eu sou o caminho e a verdade. O Espírito Santo que é prometido pelo próprio Senhor Jesus Cristo é o Espírito da verdade. E ele nos conduz à verdade, como a gente vê lá em João capítulo 16. Jesus, ao orar por seus discípulos, ele disse que os seus discípulos deveriam ser santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. O apóstolo Tiago também vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Paulo também vai ensinar que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade.
Então notem, irmãos, que a verdade é algo extremamente importante na nossa luta espiritual. Exatamente porque o nosso adversário, ele é o pai da mentira, ele jamais se firmou na verdade e nele não há verdade. Além disso, nós já sabemos muito bem que Satanás, então, ele instiga as mentiras, as fofocas, ele distorce, então, e muda as verdades, ele estimula a falsidade, a hipocrisia, deixando, então, aquela ideia de que tudo está bem, quando na verdade não está. Nós devemos ser lembrados que Satanás, ele mentiu e enganou Eva. Ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele distorceu a palavra de Deus. A gente vai perceber aqui na carta de Paulo aos Efésios, que o apóstolo Paulo inclusive já havia alertado os Efésios a respeito então dos enganos lá no capítulo 4. E aqui então ele cita as ciladas do diabo no verso de número 11. Jesus disse aos seus discípulos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, meus irmãos, a única coisa que o cristão deve admitir é falar a verdade. É andar na luz e falar a verdade. O problema é que muitas vezes a verdade, ela não é algo que muitas pessoas gostam de ouvir. E algumas pessoas inclusive têm a verdade como um inimigo. Mas de fato o que Paulo demonstra aqui para nós, que o único caminho então para a comunhão com Deus é andar na verdade. A segunda coisa, a segunda peça que o apóstolo Paulo então direciona aqui para nós, é a justiça então como uma couraça. Veja ainda no verso de número 14, ele diz: e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça é a palavra que nós conhecemos como tórax, ou seja, é esse peitoral que tem a função exatamente de proteger o peito, tanto na frente, como proteger também as costas, e leva então essa proteção a esses órgãos vitais que nós temos aqui. A palavra que é traduzida aqui como justiça é a mesma palavra para retidão. Diz respeito então a um caráter justo, alguém que anda reto diante de Deus e diante do seu próximo. Se você se lembrar, eu acabei de mencionar aqui no início, naquela descrição feita em Isaías 59, 17, ali nós vemos que Deus se reveste de justiça. Certamente o que Paulo tem aqui em mente, irmãos, é exatamente aquela justiça que justifica o pecador, a justiça de Cristo. É esta a justiça então que o crente deve se revestir. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa bela nós temos diante de nós. É exatamente a justiça de Cristo que nos defende contra as acusações e as calúnias levantadas pelo nosso inimigo. É exatamente a justiça de Cristo que nos conduz à santificação. Paulo já havia mencionado isso no capítulo 4. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então percebam que aqui o apóstolo Paulo diz que essa couraça da justiça é um chamado a cada um de nós, para que por meio da justiça de Cristo, nós tenhamos uma vida íntegra, reta, justa diante de Deus. Isso nos conduz então à terceira peça dessa armadura que o apóstolo Paulo está descrevendo. Então ele menciona o evangelho da paz como calçados. Veja aí o verso 15. Ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Algumas traduções, trazem um pouco mais de clareza para nós. Por exemplo, a NVI, ela traz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.
A Nova Almeida atualizada, ela diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O que isso significa? Há pelo menos 2 ensinos importantes aqui, irmãos. Primeiramente, é exatamente o fato de que os calçados, eles demonstram a preparação do soldado, a disposição, a prontidão em que ele está. Nós vemos isso pela própria palavra que aparece aí, né? Preparação. Ela traz essa ideia, então, de que é um soldado que está pronto. A segunda coisa que vale a pena a gente mencionar é que esse calçado, então, ele é usado exatamente para trazer firmeza ao soldado. Há relatos, inclusive, que quando os soldados saíam à guerra, eles usavam aquelas sandálias ou aquelas botas, né, cravejadas de pregos, exatamente para que ele pudesse ter essa firmeza e ele pudesse então avançar contra o inimigo com passos ágeis e seguros. Então preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo então que calçar os pés significa então que o soldado do Senhor, ele deve estar preparado para a luta. Ele não fica esperando então a invasão do seu inimigo, mas ele está pronto para lutar. Mas preste atenção, irmãos. Embora o apóstolo Paulo ele use essa linguagem, que é uma linguagem de guerra, o apóstolo Paulo, então, nos lembra que a mensagem, então, que nós devemos pregar, ou a luta que nós devemos lutar, é uma luta de reconciliação. Veja, então, que ele acrescenta a isso o evangelho da paz. O apóstolo Paulo, então, ecoa aquilo que nós encontramos lá em Isaías 52, o verso 7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Dito de outro modo, meus irmãos, o cristão deve sempre estar pronto para responder àqueles que pedirem razão da sua esperança. E não é isso que acontece, irmãos, no nosso dia a dia. Quando nós lidamos então com pessoas sem Cristo, vivendo sem esperança, vivendo então confiando em pessoas ou em coisas que não trazem segurança duradoura, o que nós precisamos fazer é estar prontos então exatamente para pregar o evangelho da libertação, o evangelho da paz, o evangelho que vai levar essas pessoas então à reconciliação com Deus. Sendo assim, irmãos, o bom soldado de Cristo, ele deve estar pronto, então, a falar do evangelho da paz a essas pessoas, a fim de que elas, então, sejam alcançadas pela graça de Deus. Isso nos conduz, então, à quarta peça que nós encontramos aqui na armadura de Deus. A fé, então, é apresentada como um escudo, veja ainda o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Fé aqui não é pensamento positivo, não é o mesmo que confissão positiva. Fé aqui não é aquela simples crença de que as coisas vão dar certo. Fé não é aquilo que a música do Gilberto Gil diz, né? Anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar, não é nada disso, tá? A fé aqui é confiança, a fé é certeza, a fé é convicção. Segundo o autor de Hebreus, ele define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Percebam que o escudo da fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. Essa fé, então, irmãos, ela não é apenas necessária, mas ela deve ser constante. Veja aí a expressão que o apóstolo Paulo usa. Embraçando, a ideia aqui é levantando sempre o escudo da fé. Calvino, ao comentar esse texto, ele afirma o seguinte, ele diz, por meio da fé, repelimos todos os ataques do diabo, e por meio da palavra de Deus, o próprio inimigo é completamente esmagado. Daí então a palavra de Deus nos lembra, Deus é o nosso escudo.
o apóstolo João vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Além disso, então, o apóstolo Paulo, ele fala da salvação como um capacete, está aí no verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação. Notem novamente no texto de Isaías 59, 17, lá diz que Deus pôs o capacete da salvação. Aqui então o capacete é aquilo que protege a cabeça do soldado. A salvação então nos foi dada gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Ela nos garante a vitória. E ainda que o adversário nos tente, e algumas vezes pareça que ele tem alguma vantagem, alguma vitória sobre nós, a certeza da nossa salvação não nos deixa cair no desespero final. Paulo vai usar essa mesma linguagem lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sábios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O sentido aqui é o mesmo, irmãos. O sentido, então, de que o capacete da salvação fala, então, da certeza de que nós recebemos a salvação por meio de Cristo. Algo que é digno de nota aqui também para nós, é que esse verbo que aparece aí como tomai no verso 17, tomai o capacete da salvação, ele é diferente daquilo que aparece lá no verso 13 e também no verso 16, quando nós somos convocados a tomar a armadura de Deus. Tomar o capacete da salvação é o mesmo que receber, é o mesmo que aceitar o capacete da salvação, demonstrando aqui claramente para nós, irmãos, que a salvação ela não é tomada, ela não é conquistada, ela nos é dada pela fé por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso comandante. E finalmente então, o apóstolo Paulo, ele apresenta a palavra de Deus como a espada. Veja ainda no verso 17, ele diz: tomai a palavra de Deus. Então percebam que a luta cristã, ela não diz respeito apenas à defesa, mas também ataque. O cristão, ele não vive simplesmente acuado, ele não vive com medo, ele não vive se defendendo do inimigo, mas ele avança, ele ataca, ele golpeia. Pela graça de Deus, irmãos, o cristão é destemido e corajoso. O cristão não vive numa retranca, mas ele ataca, ele vai adiante, ele enfrenta os seus inimigos. É isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele diz então que as armas espirituais são para destruir fortalezas, para punir toda desobediência. Isso diz respeito ao fato de que o cristão precisa de fato atacar o seu inimigo por meio da palavra de Deus. E antes que a sua mente vagueie, é interessante aqui a palavra que é traduzida como espada, e você já deve ter imaginado, que é uma espada longa, grande, mas aqui Paulo usa uma palavra que é traduzida para uma espada pequena. Era uma espécie de um punhal, para demonstrar exatamente como essa batalha acontece de modo pessoal. E preste atenção, de um inimigo que está próximo, de algo que está acontecendo ao nosso redor, próximo de nós. E a palavra de Deus então vence os nossos inimigos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus não foi dada apenas pelo Espírito, mas é o Espírito que aplica a palavra ao nosso coração. Portanto, o bom soldado de Cristo, ele maneja bem a palavra de Deus. Ele tem prazer em guardá-la no seu coração. Ele tem o dever de obedecê-la. Ele não quer somente que a palavra de Deus lhe sirva, mas ele também pretende pregar a palavra de Deus a outras pessoas. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, concluo essa mensagem nessa noite, afirmando então mais uma vez, nós estamos numa luta espiritual. Nós precisamos então de armas eficazes, armas que de fato possam nos fazer vencer pela graça de Deus os dardos inflamados do maligno, os inimigos então que estão ao nosso redor. Diante disso então nós precisamos da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da certeza da salvação e da palavra de Deus, além da oração que eu pretendo falar na semana que vem. Isso nos mostra, irmãos, que no exército de Cristo não há soldados reformados ou soldados na reserva. Todos nós somos convocados a lutar a luta cristã. William Gurnall, um pastor puritano, ele olha então a armadura de Deus e ele nos ensina como a armadura de Deus ela aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele descreve o próprio Senhor Jesus Cristo. Então perceba então o que William Gurnall vai dizer para nós. Ele diz assim, olha, o cinto da verdade, ele nos lembra que Cristo é a verdade. Quando a gente olha a couraça da justiça então nos lembra que Cristo é a nossa justiça. E somente por meio de Cristo nós somos justificados. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz nos lembra que Cristo é a nossa paz. E Ele inclusive é nominado como Príncipe da Paz. É por meio de Cristo que nós temos a reconciliação com Deus. Quando nós olhamos então o capacete da salvação, nós nos lembramos de que Cristo é a nossa salvação. Não há outro meio pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro nome que nós possamos invocar no que diz respeito à nossa salvação. O escudo da fé nos lembra que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E não apenas isso, mas nós somos lembrados de que a vida cristã é a vida vivida somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a espada do Espírito também nos traz à mente de que Cristo é o Logos. Ele é a palavra de Deus encarnada. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, os versos 12 e 16, ali nós encontramos a afirmação de que Jesus tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Portanto, meus irmãos, tomar toda a armadura de Deus é a mesma coisa de revestir-se totalmente de Cristo. Isso significa que nós só podemos vencer as ciladas do diabo, os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Nós só podemos ter vitória sobre estas coisas se nós de fato estivermos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por isso nessa noite, se você ainda não tem a salvação e você não sabe como ter vitória sobre o mal, eu quero lhe dizer que você só pode ter a salvação e a vitória sobre o mal se você tiver o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há como vencer o mundo, não há como vencer a carne e o diabo com a força de vontade, nem com a própria sabedoria. Não há nenhum tipo de argumento que possa inibir os nossos inimigos. Somente em Jesus Cristo nós podemos encontrar as armas necessárias e poderosas para derrotar o inimigo das nossas almas. Em segundo lugar, meus irmãos, talvez nós tenhamos aqui nesta noite irmãos que estão enfrentando dificuldades, lutas. A palavra de Deus, então, nos traz esse conforto e essa esperança. Resistam. Usem a armadura de Deus. Sujeitem-se a Deus. Humilhem-se diante de Deus e da sua vontade. Saibam que toda luta
ou em toda luta, Deus tem propósitos e Deus pode trazer vitória a toda luta que nós enfrentamos. Finalmente, meus irmãos, eu quero me dirigir aos irmãos que estão aqui presentes nessa noite. Talvez nós não percebamos que estamos de fato numa luta espiritual. Talvez alguns de nós nem imaginam que nós temos um inimigo. Talvez você nunca tinha ouvido falar na armadura de Deus. Talvez você não está entendendo de fato o que é a vida cristã, o que é a luta cristã. Será que de fato, irmãos, nós estamos entendendo quais são de fato os valores da igreja, qual é a missão da igreja? Será que de fato nós estamos compreendendo plenamente que pessoas sem Cristo, elas continuam em trevas e que a única esperança delas é o Senhor Jesus Cristo? E que se de fato nós não compreendemos isso de maneira clara, de maneira objetiva, nós nunca estaremos dispostos a sair de onde nós estamos para resgatar essas pessoas. Nós nunca procuraremos oportunidades para anunciar o Evangelho a essas pessoas. Por isso, meus irmãos, enquanto a igreja estiver mais preocupada em agradar aos homens, nós nunca seremos relevantes na proclamação do Evangelho. Enquanto nós estivermos convencidos de que o cristianismo é apenas uma religião de uma escolha pessoal, nós nunca entenderemos de onde nós fomos resgatados. De quão densas eram as trevas, das quais então Deus nos resgatou. Enquanto tivermos aquela ideia de que o serviço cristão é apenas algo voluntário, nós não seremos de fato soldados de Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos orar nessa noite, para que o Senhor desperte o nosso coração, para que sejamos soldados comprometidos. Que Deus nos desperte então à oração e ao estudo da palavra de Deus. Oremos para que sejamos instrumentos da proclamação do Evangelho. Oremos para que sejamos proclamadores de Cristo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, para libertar todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Paulo então nos diz: revistam-se, tomem a armadura de Deus. Façam isso, cristãos, e vão à luta. Proclamem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja então nas nossas vidas, para a glória do nome do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Te damos graças, ó Deus, por tua palavra ministrada aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa continuar falando às nossas vidas e aplicando, ó Deus, as tuas verdades ao nosso coração nesta noite. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.